não nos tem deixado só e não tem nos deixado sem uma palavra especial de Deus para os nossos corações. Amém, meus amados? Então Deus abençoe no nome de Jesus, nessa noite maravilhosa, na nossa terceira cruzada, que o Senhor tem realmente preparado para nós estarmos celebrando ao Senhor nosso Deus. É muito maravilhoso, queridos, e eu creio que o Senhor Jesus nessa noite vai abençoar a sua vida, já está abençoando, porque o Senhor é fiel e é maravilhoso. Quero agradecer a Deus pela presença de todos os nossos irmãos presentes aqui, alguns irmãos que vieram de algumas das nossas congregações, os irmãos daqui da nossa igreja aqui em Massapê, os nossos dirigentes que vieram estar conosco, os nossos cantores e a nossa equipe de cantores, todas as nossas cruzadas, a nossa banda que sempre está louvando, tocando, né? Louva a Deus pela vida de todos vocês. Queridos, a palavra dessa noite é uma palavra de fé. Amém? Nós vemos aqui, queridos, que é para a gente evangelizar, levar a mensagem da salvação para as almas perdidas, precisa ter fé. E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela diz lá em Provérbios capítulo 11, versículo de número 6, diz: o fruto da retidão é árvore de vida para aquele que conquista almas. Aleluia. Em outras versões da Bíblia diz que aqueles que ganham a alma é sábio. Então, queridos irmãos, esta grande sabedoria para ganhar almas para o reino de Deus, nós devemos estar pedindo ela para o Senhor nosso Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor dá para todos aqueles que pedem. Jesus disse: quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate na porta, a porta se abre. Amém? Então, queridos, é isso. Gostaria de trazer nessa noite, amados irmãos, 3 tipos de fé que precisamos na nossa vida desenvolver. Aleluia! Para que possamos viver melhor. Queridos, 3 tipos de fé. Que tipo de fé são estes? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11, e no seu primeiro versículo você já pode encontrar uma palavra maravilhosa de Deus para o teu coração. Hebreus 11, olha o que nos diz a palavra do Senhor nosso Deus, amados. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparecem. Mas, queridos, olha que coisa maravilhosa isso. A Bíblia diz que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual obteve bom testemunho, porque era justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Outra coisa interessante, queridos irmãos, que podemos observar é que nos nossos antepassados, nossos patriarcas,
eles conseguiram vencer os obstáculos da vida, porque foram homens de fé, porque usaram a vossa fé. Quando a gente lê a palavra nos versículos 8, 9 do mesmo livro de Hebreus, do capítulo 11, diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando nas tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, pela fé, queridos, é que nós chegamos lá. Que tipos de fé precisamos, queridos, para a nossa vida? Primeiro tipo de fé é a fé para agradar ao Senhor nosso Deus. No livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que o Senhor Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Fé para agradar a Deus. Quando a gente agrada a Deus, Deus também se agrada de nós, e através da gratidão que o Senhor, Ele nos concede a vitória, a bênção que desejamos alcançar na nossa vida. Foi pela fé que Abraão, ele usou da sua fé e foi chamado e obedeceu, mesmo sem saber para onde ia. Abraão não questionou Deus. Por quê? Porque Deus não mostrara a princípio para onde ele ia. O lugar era desconhecido para Abraão, mas ele sabia que pela fé ele ia habitar naquela terra e ele ia ser bem sucedido. Por quê? Porque no seu coração, na sua vida, ele tinha, amados irmãos, a fé que obedeceria, guardaria a palavra e sobressaía naquele lugar. Hoje muitas pessoas, ao ser chamado para a obra, a primeira coisa que faz é exigir conhecer o lugar aonde vai morar, a cidade onde vai morar, a igreja que vai dirigir. Irmãos, isso se faz não por fé se faz como fez o nosso irmão Abraão. Segundo tipo de fé que nós precisamos desenvolver na nossa vida é a fé para vencer. Aleluia! A fé para vencer, queridos. A Bíblia nos conta a história de um homem de Deus em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 e 46, a história de Davi, aquele homem pequeno, mas corajoso, filho de Jessé. Aleluia! O homem que na verdade não temeu o gigante Golias quando chegou ali na guerra, que estavam os seus irmãos, que eram homens gigantes, homens experimentados na guerra. Mas quando chega ali Davi, que foi por ordem, mandado do seu pai, levar pão e queijo, comida para os seus irmãos que estavam na guerra, e quando ele chega ali, ele chega no momento que o gigante se levanta e insulta o exército de Israel, e disse assim: um de vocês que seja corajoso, se levanta para lutar comigo. E todo o exército de Israel estava ali, tremendo na base, com medo do gigante. Mas quando Davi ouça isso, ninguém se levanta. Davi se levantou e disse: eu vou lutar contigo. Aleluia! Por quê? Porque Davi confiava nele mesmo? Não, queridos. Davi confiava no Pai, Davi confiava em Deus. Era a fé que ele tinha. Ele sabia que não perderia por gigante Golias. Por quê? Porque o Deus que ele servia é maior do que o gigante Golias. Aleluia!
A fé nos dá convicção, a fé nos dá certeza, a fé, meus irmãos amados, ela nos dá coragem. Foi pela fé que Davi venceu o gigante Golias. Outro tipo de fé que nós precisamos para a nossa vida, irmãos, é a fé para a salvação. Aleluia! Fé para a salvação. A Bíblia diz lá no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo 8, diz assim: amados, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Aleluia! Pela graça sois salvos. Quem é a graça? Jesus. A fé que eu e você precisa ter, desenvolver em nós para alcançar a salvação, é necessária, porque sem fé ninguém consegue a sua própria salvação, não consegue vencer. Aleluia! Mas pela fé nós temos certeza e convicção de que vamos chegar em algum lugar. Aleluia! A fé, queridos, é a convicção, é a certeza da vitória. Amém? A Bíblia conta também a história de um homem de Deus, um homem chamado Daniel. Daniel era um homem cheio de fé, de convicção daquilo que ele queria e daquilo que ele fazia, a certeza de que não estava errado, mas que estava certo. Daniel, um jovem muito abençoado, que viveu, serviu ao Senhor no tempo do reinado de Dário. A Bíblia diz, queridos, que Daniel, ele foi escolhido por Dário para ser um dos presidentes do seu reinado. Mas quando assim o Dário fez esta escolha, muitos se levantaram com inveja contra Daniel, de certa forma, que procuraram acusá-los a Daniel de alguma forma e não conseguiram encontrar nenhum defeito ou ato que merecesse Daniel ser julgado. A Bíblia diz, queridos, que o Daniel, ele perdeu aquela oportunidade de ser colocado como presidente do reinado de Dário. Mas uma coisa, irmãos, aconteceu ali. Ele teve a oportunidade de mostrar para toda aquela gente que ele era um servo de Deus e venceu pela sua fé. Sabe o que aconteceu, queridos? Daniel era um homem que orava 3 vezes no dia. Ele não ficava um dia sem orar 3 vezes no dia. Como não encontraram defeito ou falha em Daniel na sua vida secular, eles então buscaram encontrar defeito em Daniel no servir ao seu Deus. Aleluia! O que faz ali? Junta-se Dário com os presidentes, governadores, com os prefeitos, e a Bíblia diz que toda aquela turma dos satrapas que estavam ali no reinado de Dário, e começam agora a colocar em discussão, queridos, a vida de Daniel. E como não conseguiram encontrar nenhum defeito em Daniel, eles disseram: vamos buscar agora algum defeito agora no servir ao Deus dele. O que faz Dário? Escreve um edito real, uma carta, uma escritura, para que no espaço de 30 dias nenhum homem fizesse uma oração ou uma adoração a qualquer homem ou a qualquer Deus, a não ser ao Dário. Aleluia! E o Dário escreve aquela escritura, aquele edito real, e assina. E depois de assinado aquela escritura, não podia ser revogada, ela tinha que se cumprir de qualquer forma, mesmo que custasse o preço de sangue.
E assim foi, queridos. Daniel soube que a escritura estava assinada, mas ele não temeu, porque ele sabia que o Deus que ele servia, ele podia livrá-lo, guardá-lo em qualquer situação, em qualquer circunstância que ele estivesse. Ele foi para o seu quarto, abriu a sua janela do lado de Jerusalém, e pela manhã, pelo meio-dia, pela tarde, ao cair da noite, Daniel fazia a sua petição a Deus, ele orava ao Senhor. A Bíblia diz que os mensageiros, os espias de Dário, foram juntos à casa de Daniel para ver se ele fazia oração ou não. Diz a palavra que eles chegaram lá e Daniel estava orando, estava buscando o seu Deus, aleluia. De repente eles voltaram correndo para Dário e disseram assim: olha, Dário, não foi feita a escritura, o Senhor não escreveu a escritura, o Senhor não assinou o decreto que todo homem que fizesse uma oração, uma petição a qualquer Deus, a não ser a ti, seria lançado na cova dos leões. Dário disse: é verdade que foi feita essa escritura pela lei dos Medes e dos Persas, e que não pode ser revogada, não pode deixar de ser cumprida. Eles disseram: pois tem um homem, Daniel, está todo dia fazendo oração na sua casa, pela manhã, pelo meio-dia, pela noite, ele está orando, não fez caso da tua escritura, não fez caso do teu edito real. E a Bíblia diz que naquele momento Dário ficou preocupado, porque Dário sabia, irmãos, que Daniel era um homem de Deus. Dário sabia que Daniel servia ao verdadeiro Deus, mas ele já tinha feito a escritura, já tinha assinado, não podia deixar de ser cumprida. O homem tinha que ser lançado na cova dos leões, aleluia. Mas Daniel, ele não temeu, aleluia. Por quê? Porque Daniel sabia que ele sairia com a vitória na sua mão. A convicção, a certeza, irmãos amados, aleluia, que temos quando utilizamos a nossa fé. O rei mandou chamar Daniel. Daniel veio à presença de Dário. Dário manda chamar toda a sua corte, presidentes, governadores, prefeitos, oficiais, todo mundo que estava lá na reunião, quando a questão era encontrar uma forma que pudesse encontrar Daniel em algum defeito, alguma falha, algum erro, e não conseguiram encontrar. Agora, o defeito era este: era Daniel orar ao seu Deus na sua casa, no seu quarto, e por causa disso seria punido Daniel, ser jogado na cova dos leões famintos, que se alimentava apenas com carne de pessoas humanas que desobedecia às ordens do rei. Mas Daniel, ele não teme, aleluia, ele está lá. A Bíblia diz que toda aquela gente se reuniu ali para ver Daniel ser lançado na cova dos leões. Mas o que não sabia aquele povo, e o próprio Dário também, é que o Deus de Daniel não deixaria ele sozinho, e que o Deus de Daniel iria providenciar uma forma de escape de Daniel, mesmo dentro da cova dos leões. Saiba de uma coisa, meu irmão: quando nós utilizamos a nossa fé, em qualquer circunstância que estivermos, o Senhor nosso Deus, Ele prepara a maneira de escaparmos, queridos, aleluia. Ele está conosco na tristeza, na alegria, na dor, no sofrimento. Ele está conosco nos tempos bons, nos tempos difíceis. Deus não abandona aqueles que são seus.
Glória a Jesus. Agora Daniel Glória a Deus. é lançado na cova dos leões. Mas quando o rei Dário manda amarrar Daniel para jogar na cova dos leões, lá dos céus, Deus chama o seu anjo e diz assim: entra lá na cova. Aleluia. Entra na cova e guarda o meu servo. Davi, ele disse: o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que temem para livrá-lo. Aleluia. Daniel era um homem temente ao Senhor, por isso Deus ordenou o anjo entrar dentro da cova e fechar, amarrar a boca daqueles leões famintos que estavam esperando uma pessoa ser jogada dentro da cova para que eles pudessem se alimentar. A história diz, queridos, que aqueles leões, eles não eram alimentados com outro alimento a não ser carne de pessoas, carne de gente. As pessoas que desobedeciam às ordens do rei iriam parar na cova dos leões, servir de comida para os leões. Mas homem de Deus, mulher de Deus, leão não comem. Aleluia. Homem de Deus, mulher de Deus, leões não comem. Eles rodeiam, rugem em volta querendo tragar, mas não conseguem, diz a palavra de Deus. Aleluia. Os leões andam, Satanás rodeando, rugindo como leão, procurando tragar você, mas não consegue tragar você. Por quê? Porque você é homem de Deus, porque você é mulher de Deus, porque você tem fé, você usa a tua fé. Aleluia. Ah, meus irmãos, servir a Deus é a melhor coisa que tem nessa vida, porque a gente tem uma convicção de que estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa, andando certo. Aleluia. É maravilhoso. Olha, a Bíblia diz que o anjo desceu na cova dos leões, desce de cima dos céus, lá dentro da cova. Quando Daniel foi jogado na cova, os leões, queridos, já estavam com a boca amarrada. O anjo fechou a boca deles. A Bíblia diz que os leões, eles rodeavam ali a cova, as paredes da cova, olhavam para Daniel lá no centro da cova, tinham vontade de chegar em Daniel, mas não conseguia. A Bíblia diz, se você olhar para a história, diz que os leões, eles estavam sempre ali na parede da cova, porque não podiam se aproximar de Daniel. Em vez de Daniel estar com medo dos leões ali, os leões que estavam com medo de Daniel. Aleluia. Eita, Deus poderoso é esse nosso Deus, irmãos amados. Aleluia. Os leões, quando viram Daniel na boca da cova para ser lançado, logo se alegraram, porque pensou que ia comer, iam almoçar naquele dia. Não comeram nada. Aleluia. Não comeram nada, porque carne de servo de Deus, de mulher de Deus, não é comida para leão. Amém, queridos? Não é comida para leão. Diz a palavra, queridos, que Satanás, ele anda rodeando, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele anda fazendo isso, irmãos, nesta terra, neste mundo. Mas servos de Deus não são tragados por ele, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Aleluia. Todos os presidentes, governadores, prefeitos observaram ali Daniel ser lançado na cova dos leões. Eles eram testemunhas disso, queridos. Mas os mesmos prefeitos, presidentes e governadores que presenciaram Daniel ser lançado na cova dos leões,
eles mesmos, aleluia, tiveram também a oportunidade de ver Daniel sair daquela cova vivo, sã e salvo. Aleluia. Irmãos, Dário, ele tentou livrar Daniel de lançar na cova dos leões, mas ele não conseguiu livrá-lo, porque a primeira coisa que ele fez foi reunir toda a sua corte. A decisão de lançar Daniel na cova dos leões não foi apenas de Dário, foi de toda aquela sua corte. Então, ele não podia voltar atrás, porque já tinha sido feita a escritura, o decreto. Nós hoje não estamos mais vivendo o tempo dos decretos, mas vivemos aí atrás, nos anos que passaram. Os 3 últimos anos passados foram anos de decretos municipal, decreto estadual, decreto para tudo quanto foi lado. Querido, do tempo da Covid, vivemos o tempo dos decretos. Ninguém nem sabia, só via falar em decreto na escritura sagrada, mas não se sabia que isso existia, uma grande parte das pessoas. Mas agora, nos anos da Covid, o povo passaram a ter conhecimento que realmente é um decreto. Todo mundo teve que obedecer os decretos estabelecidos pelos governadores, pelos prefeitos municipais. É ordem que tem que ser obedecida, ou então as pessoas são punidas por não obedecer. E hoje, por exemplo, as pessoas que não obedeceram, alguns até foram punidos. Eu tive a oportunidade de ver pessoas não obedecendo e tendo que apanhar publicamente na rua. Aconteceu bem ali em Teresina. Eu creio que vocês que assistiram o jornal viram um comerciante que abriu a porta do seu comércio e foi atacado, não é? Pela polícia, e apanhou ali publicamente, porque desobedeceu a ordem, o decreto do governador. Naquele tempo, as pessoas que desobedeciam às ordens, os decretos do rei, era punido na cova dos leões ou na fornalha de fogo ardente. Era assim que aconteciam as punições. Então, queridos, para as pessoas que eram condenadas a entrar na cova dos leões ou na fornalha de fogo ardente, se não fosse por fé, eles não tinham esperança de sobreviver. Aleluia. Mas por fé, a esperança de sobreviver, e sobreviveu. No caso de Daniel, quando o rei Dário vai para casa, depois de ter lançado Daniel na cova dos leões, ter tirado o seu anel, ter selado a cova com seu próprio anel, ele vai para casa. Ele tenta dormir, não consegue dormir. Manda tocar algum som de música para poder dormir, não consegue. A noite passa, o dia começa a chegar, e a Bíblia diz que ele está preocupado e não deixa o dia amanhecer. Ele vai na cova dos leões, e quando chega lá, ele já começa a dizer: Daniel, tu que serve ao Deus vivo, dê um sinal que os leões não puderam te comer. Aleluia. E quando o rei Dário fala isso lá na boca da cova, Daniel diz assim: Rei meu Senhor, eu estou vivo para sempre. Aleluia. Naquele momento, o rei ordena tirar aquela pedra da boca da cova dos leões, e chama Daniel pelo seu nome. E quando chama Daniel, Daniel sai para fora daquela cova, sã e salvo. Aleluia. Os leões não puderam tocar nele. O que faz o rei Dário, queridos? Ele agora, ele decreta que todas as pessoas do seu reinado
pudessem obedecer ao Deus de Daniel, porque é um Deus que livra como nenhum outro Deus pode livrar. Aleluia. E este Deus é o Deus nosso que nós servimos, irmãos. Ele livra como nenhum outro Deus pode livrar. Criador dos céus e da terra, o dono da vida, conserva aquele que Ele quer conservar com vida, ainda mesmo que as pessoas não acreditem que possam viver. O Senhor nosso Deus, Ele dá a vida, Ele tira a vida de quem Ele quer e dá a vida a quem Ele quer, mantém vivo aquele que Ele quer manter vivo, e aquele que Ele não quer, Ele leva para a sepultura. Este é o nosso Deus, que tem o poder da vida. Então, minha gente, meus irmãos, use a tua fé para que você possa vencer nesta vida, porque é através da fé que nós agradamos ao Senhor, é através da fé que nós vencemos, e é através da fé que nós somos salvos na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, está nos ouvindo nesta noite, entrega a tua vida para o Senhor Jesus, confia nele, use a tua fé e você alcançará a bênção da salvação para a tua vida. Bênção esta que não se compra com dinheiro, mas pela fé na pessoa de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Deus abençoe a você, Deus abençoe a tua vida, e nesta noite, no finalzinho desta cruzada, nós vamos estar orando ao Senhor Deus, e você pode nesta noite fazer a tua aliança com o Senhor, escapar a tua vida da condenação eterna que está preparada para muitas pessoas que não querem entregar a sua vida para Jesus neste mundo tenebroso. A Bíblia diz que os céus e a terra que agora existem é guardado pela mesma palavra que pregou Noé naquele tempo, e se reserva como fogo para o dia da vinda do Filho de Deus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe nesta noite a sua vida. Entrega a tua vida para Jesus, confia nele, o mais tudo Ele fará por você. Deus abençoe, no nome de Jesus.